Vamos lá? Olá, meu nome é Dani Alexandre Silva Gonçalves e essa é a apresentação do meu projeto de pesquisa intitulado O Impacto das Mídias Sociais na Sustentabilidade Econômica e Profissional do Comunicador Tradicional. Esse estudo tem como foco a cidade de Itumbiara, em Goiás, e analisa a concorrência entre os influenciadores digitais e o rádio local, especialmente no mercado de publicidade, que é vital para a sobrevivência financeira de nós, comunicadores. Nos últimos anos, as mídias sociais transformaram profundamente o cenário da comunicação local. Em cidades pequenas e médias, como por exemplo aqui em Itumbiara, uma cidade mediana com cerca de 120 mil habitantes, os influenciadores têm ocupado um espaço que antes era quase que exclusivo de nós, profissionais do rádio. E esse espaço é exatamente o da publicidade direta com o comércio local. É comum as grandes empresas multinacionais anunciarem através de agências e esse caminho ele ainda continua por enquanto intacto. Porém, as empresas médias, que são aquelas que asseguram ali a nossa renda mensal, principalmente também do rádio, essas empresas fechavam anteriormente somente com o rádio. Era quase que exclusivo. E hoje essas empresas optam por fazer a mídia nas redes sociais. Essa mudança não afeta apenas as empresas de comunicação, no caso, citando aqui o rádio onde eu trabalho, mas também a vida profissional dos comunicadores assalariados, que muitas das vezes aqui na nossa cidade, na nossa região, é comum essa prática, onde os merchants, os patrocinadores complementam a nossa renda. No meu caso, eu tenho mais de 20 anos no rádio, atuo também na televisão desde 2021 e essa concorrência se tornou uma realidade diária para mim. Então, eu, por exemplo, tenho parte da minha renda na CLT e a maior parte da minha renda vem de comissão através dos merchants que eu fecho para o meu programa. Eu tenho uma carteira de clientes que anunciam comigo e essa é a maior parte da renda que eu uso para sustentar a minha família. Então, obviamente, está causando um grande impacto aqui na minha vida profissional e econômica também. Falando sobre o problema da pesquisa, diante desse cenário que eu apresento, o projeto parte da seguinte questão central: de que maneira o crescimento dos influenciadores digitais em Itumbiara tem afetado a sustentabilidade econômica dos comunicadores tradicionais do rádio local, especialmente no que se diz respeito à captação de publicidade. Essa pergunta ela sintetiza uma tensão que já ocorre de forma concreta no mercado e que tem impacto direto na manutenção do rádio como meio de comunicação relevante. A justificativa é clara. A pesquisa é importante por vários motivos. Primeiro, porque se trata de um problema atual. Há uma redução perceptível no volume de anúncios no rádio aqui em Itumbiara e muitos desses investimentos migraram para influenciadores da cidade. Segundo, porque a pesquisa tem relevância profissional, ela busca entender como essa concorrência afeta a renda e o posicionamento dos comunicadores. Seguindo aqui, em terceiro lugar, uma contribuição acadêmica ao discutir esse fenômeno que ainda é pouco estudado, mas ele existe, a migração de microanunciantes para os influenciadores. Em quarto lugar, a relevância social e econômica. O rádio tem papel histórico na formação cultural da cidade e a sua perda de fôlego econômico pode comprometer a sua permanência. E falando nisso, gente, a rádio que eu trabalho tem 70 anos de existência. A Difusora FM aqui em Itumbiara, ela foi a segunda emissora a ser fundada no estado de Goiás. Em Itumbiara, falando de empresa, é a terceira empresa CNPJ criado aqui na cidade. Então, uma rádio histórica que tem muito, contribuiu e contribui muito para a parte econômica também da cidade. E, por fim, o estudo tem potencial de aplicação prática, podendo ajudar a gente, principalmente o comunicador e as empresas também, a encontrarem estratégias de adaptação à sobrevivência. O objetivo principal, como objetivo geral do projeto, a gente busca investigar de que forma a atuação dos influenciadores digitais impacta a sustentabilidade econômica e o posicionamento profissional dos comunicadores do rádio aqui em Itumbiara. Para alcançar esse objetivo maior, o estudo se desdobra em objetivos específicos, como, por exemplo, mapear o mercado publicitário local, identificar anunciantes que migraram para influenciadores,
compreender a percepção dos comerciantes sobre vantagens e desvantagens de anunciar no rádio ou nas redes sociais, investigar a visão dos comunicadores sobre essas mudanças, comparar também o alcance real do rádio. Eu citei isso, inclusive, porque o influenciador ele costuma mostrar números de pessoas que visualizam aquele anúncio que ele publica no Instagram, por exemplo. Aqueles números eles são maquiados, porque são pessoas que talvez eu mesmo tenha a prática de acessar o telefone e aparece um anúncio, eu vou lá e deleto. Eu não assisti aquele anúncio, mas contabiliza como número. E talvez não é o público-alvo dele. O rádio tem um alcance muito maior, porque quem liga o rádio realmente quer ouvir o rádio para ouvir a gente. Então, comparar esse alcance real do rádio e dos influenciadores por meio de dados verificáveis e ao final, propor estratégias que possam fortalecer a competitividade do rádio local. Proponho primeiramente falar sobre credibilidade. Meus ouvintes acreditam no que eu falo no rádio. Quando eu abro o microfone para me comunicar com o meu ouvinte, eu transmito verdade. Eu transmito o meu trabalho de mais de 20 anos de amizade, de construção de uma relação que é aberta entre eu e os meus ouvintes. Então eu consigo convencer o meu ouvinte a consumir um produto, a contratar um serviço. E eu não sei se a internet é capaz disso com esses influenciadores, da forma com que está sendo feita. Falando agora da fundamentação teórica do meu projeto. Ela se apoia em 4 eixos principais. O primeiro é o conceito de comunicação em rede, de Castells. Ele explica como os influenciadores ganham poder comunicacional sem depender de instituições tradicionais, reorganizando inclusive o mercado publicitário local. O segundo eixo é o estudo de microcelebridades e capital social, de Camis, Ang e Welling. Ele mostra como influenciadores constroem engajamento e credibilidade afetiva, atraindo anunciantes mesmo sem métricas totalmente auditáveis. O terceiro eixo envolve a economia da atenção. Ela foi discutida por autores como Davenport e Beck e McQuell, perdoa o inglês, tá, gente? Essa abordagem ela ajuda a entender por que os comerciantes priorizam ambientes de alta visibilidade percebida, como as redes sociais, por exemplo, mesmo quando esses números podem ser inflados. O quarto eixo ele trata da força histórica e simbólica do rádio, com base em Prado e Ferrareto, ressaltando que o rádio ainda é um meio de credibilidade, mas precisa se reposicionar diante das mudanças tecnológicas e comportamentais. Isso eu falei agora há pouco, inclusive. Vamos para a metodologia do meu projeto. Essa pesquisa ela tem caráter aplicado, descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, complementada por dados quantitativos. O corpus inclui 4 grupos principais: comerciantes anunciantes, comunicadores do rádio, influenciadores hiperlocais e dados documentais, como relatórios de audiência, mídias kit e métricas de engajamento também. As técnicas de coleta são explicando o porquê da entrevista, o professor tinha até me questionado na apresentação do projeto inicial. Essas entrevistas semi-estruturadas, elas foram propostas para captar percepções profundas sobre os critérios de escolha e o impacto profissional. Por exemplo, estou aqui, inclusive, apresentando e dando também o meu relato a respeito à minha experiência e o quanto isso está afetando o meu trabalho e a minha vida financeira, profissional. Também outra técnica é a análise documental, comparando métricas auditáveis do rádio com números de engajamento dos influenciadores, questionários com comerciantes, que é muito importante para identificar o peso de fatores como preço, alcance e confiança. Se eles realmente estão trocando o rádio pela internet só por conta do preço, se tem o alcance que está sendo o fator preponderante ali para eles, se há confiança, no caso a credibilidade que eu tanto defendo, que a gente transmite mais através dos meios tradicionais. Então, acho que é super importante essa técnica dentro dessa dinâmica. E, por último, o memorial profissional, por se tratar de um caso exemplar que ajuda a contextualizar o fenômeno com base na experiência prática, principalmente na minha. A análise dos dados será feita por meio de análise de conteúdo, categorização temática, comparação documental, análise descritiva dos questionários e triangulação dos resultados. O cronograma prevê 6 meses para a execução, distribuídos entre revisão teórica, definição do corpus, coleta de dados, análise, redação do trabalho e revisão final.
Espera-se que a pesquisa revele de forma clara como os comerciantes avaliam custo, alcance e credibilidade ao escolher entre rádio e influenciadores. Quais aspectos da linguagem e presença digital dos influenciadores mais atraem os anunciantes? Que elementos ainda mantêm o rádio como meio competitivo? E também que tipos de estratégias podem fortalecer comunicadores e emissoras locais, como a presença multiplataforma, formatos híbridos e o uso de métricas de performance verificáveis. Com isso, o estudo pretende contribuir tanto para o campo da comunicação quanto para a prática profissional, oferecendo caminhos reais de adaptação. Com isso, então, encerro a apresentação do meu projeto e agradeço muito pela atenção.